Boletim Coppola. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Coppola sobre decisões judiciais controversas nas eleições de 2022. Para me ajudar nessa tarefa, eu contarei com a expertise do Dr. Fernando Conrado, advogado, cientista social e um crítico vocal da jurisprudência contemporânea. Mas antes, me permitam um breve editorial de introdução ao tema. Nas eleições de 2022, o protagonismo não pertence mais aos candidatos presidenciáveis, mas ao ministro xerife do STF, senhor Alexandre de Moraes, que agora também acumula a função de autoridade máxima da Justiça Eleitoral. Esse programa foi pioneiro em reportar a relação amistosa entre o iluministro e o senhor Lula da Silva, o candidato que lidera as pesquisas eleitorais após ter sido descondenado pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Ambos estão flagrados em vídeo na pomposa solenidade de posse do TSE, trocando cumprimentos cordiais que culminaram em um gesto deveras fraterno. Lula dando tapinhas no rosto de Alexandre de Moraes. Algumas pessoas, para nossa surpresa, tiveram sua sensibilidade ofendida por essas imagens. Para elas, é estranho que um ex-réu demonstre tamanha intimidade com um juiz que votou pela anulação das suas ações penais. Essa gente suscetível se incomoda com o fato de que Geraldo Alckmin, vice na chapa de Lula, é o padrinho político do Dr. Alexandre de Moraes. Ainda de forma tímida e acoelhada, essa turba de perturbadores da democracia ousa lançar a suspeita de que o ministro é suspeito e assim não poderia conduzir seus julgamentos com imparcialidade. Até parece. Alexandre de Moraes é o jurista que colocou de joelhos o Ministério Público ao provar que é perfeitamente possível e aceitável que o mesmo homem seja vítima e juiz e ainda consiga manter exemplar isenção na aplicação da lei. Portanto, a todos esses sabotadores da República que tentam achar pelo em ovo, eu faço questão de lembrar de quem estamos tratando. Meçam Lula da Silva e Alexandre de Moraes por suas biografias e jamais confundam civilidade com cumplicidade. Até porque nosso ex-presidente e antigo hóspede da Polícia Federal parece ter como hábito conceder tapinhas na cara de magistrados que se destacam por sua criatividade na interpretação do texto legal. Outro que fez jus a pancadinhas no rosto e foi fotografado, filmado, recebendo os famosos tapinhas de Lula, foi o Dr. Benedito Gonçalves, por coincidência, também ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Em jurisprudência inovadora, acompanhada por todo o tribunal, o bendito Dr. Benedito proibiu o uso de imagens do 7 de setembro em campanhas eleitorais. Claro que essa medida terá a mesma eficácia prática que retirar um copo d'água de uma piscina olímpica. Mas não existe esforço vão quando o objetivo é salvaguardar nossa tão ameaçada democracia. Encerro a exposição com as palavras do jornalista Paulo Pousonoff Júnior, colega da Gazeta do Povo, que sintetizou de forma lapidar esse ambiente de paz e de harmonia entre aqueles que julgam e aqueles que são julgados. Aspas. A justiça eleitoral dá a cara a tapa e Lula bate. Carinhosamente, é claro. Sejam bem-vindos de volta a esse Boletim Coppola sobre as controversas decisões da Justiça Eleitoral brasileira. Agora estamos em excelente companhia aqui no Boletim. Como vai, Conrado? Obrigado, Caio. Sempre uma alegria estar aqui comentando os principais fatos que a gente vê acontecendo no Brasil, né? Fatos e absurdos, né, Fatos Caio? e absurdos. Bom, doutor, vamos começar por um desses, né? A já citada decisão do bendito ministro Benedito, referendada por unanimidade pelo TSE. A decisão de proibir o uso de imagens do 7 de setembro nas propagandas eleitorais. Eu queria saber, do seu ponto de vista, o que falou mais alto aqui? Foi o direito ou foi a política? O que a gente tem que levar em consideração, até vou fazer um apanhado geral, o que a gente viu acontecer até agora, nessa ânsia de defender a democracia, é que a nossa justiça eleitoral não deixou a primeira-dama Michele Bolsonaro aparecer mais nos vídeos do Bolsonaro. A gente viu também as imagens do 7 de setembro que foram arrancadas, inclusive o uso de armas. O Fachin falou que teria grandes violências no Brasil, vamos cortar a arma das pessoas. Aí não se comprovou nada no final de semana aí, no 7 de setembro, e ele não voltou à lei, né? Sim. Liberando as armas para todo mundo, inclusive os próprios telefones. A gente vai ter que abrir mão dos telefones agora nas nossas votações. Esses são os absurdos. E no caso ali do será o pé do Benedito Gonçalves, o que a gente viu acontecer foi exatamente um pedido do PT, da Soraya Tronic, né, com um juiz que seria o indicado do Lula para o STF, uma matéria do próprio de portais esquerdistas, né, dizendo aí dessa ânsia dele, dessa vontade de ser ministro do STF,
acabando com a visualização de imagens do presidente que não tinha nada a ver com seu desfile, né? No desfile cívico, Bolsonaro sequer falou alguma coisa, ele ficou em silêncio, só desfilou abanando com a faixa presidencial. Houve realmente esse momento simbólico, né, Conrado, da retirada da faixa presidencial, e foram dois momentos distintos. Você tinha lá realmente, né, a parte da solenidade, com desfile, esse tipo de coisa, e aí no segundo momento aquilo claramente era uma manifestação que transcendia, né, a data cívica. No próprio Rio de Janeiro, né, em outro estado, em outra cidade, em outra circunstância. Exatamente. E no caso do Rio, especificamente, eu acho que isso fica muito claro que não se tratava aí do sequestro, né, da data cívica. No máximo, a gente já falou sobre esse tema, né, de repente, o resgate de temas nacionais. Agora, olha, infelizmente, vou ter que criticar aí, né, as elevadas autoridades da sua terra. A justiça lá do Rio Grande do Sul está me fazendo passar vergonha nacional. Porque outra restrição ao patriotismo nessas eleições foi aquela da juíza Marisa Gatelli. Ela mandou retirar, sob pena de multa, um outdoor com a bandeira do Brasil que tinha aquela frase: Deus, pátria, família e liberdade. Eu tomei a liberdade aqui, inclusive, de extrair alguns trechos para ler para o nosso telespectador e para os seus comentários, que é o seguinte, aspas: ainda que o artefato em questão não faça pedido explícito de votos ou menção a Bolsonaro, resta incontroverso que contém o lema e as cores de sua campanha eleitoral, não passando de uma forma dissimulada de propaganda política. Por favor, comente esse primeiro trecho. Esse primeiro trecho que a gente vê é um absurdo. No momento que a gente procura defender a liberdade, a família, Deus, né, a nossa própria pátria, isso aí aqui agora é colocado como uma ofensa generalizada. É para a gente ver os absurdos e a própria tendenciosidade da justiça acontecendo nesse caso, onde a defesa dos principais valores de uma nação estão sendo aí colocadas como se fosse uma bandeira de um candidato. São os absurdos que a gente vê acontecer. Lá no Rio Grande do Sul acontece bastante essas coisas. Então, e na cabeça de certas pessoas, né, as cores nacionais, as cores da bandeira estão proibidas. Elas são de todos. Nós tivemos desculpa te interromper, tivemos uma outra juiz lá no Rio Grande do Sul também. É verdade, também gaúcha. Quem usar a bandeira do Brasil... Ana Lúcia Todeschini. Tem nome a cidadã, para ver o nível da nossa justiça. Quem usar a bandeira do Brasil está fazendo propaganda para o Bolsonaro. E eles esquecem que foi a esquerda que sambou, né, na bandeira brasileira, fez excrementos na bandeira brasileira, e aí o presidente ajuntou, o povo a ergueu, e ela foi lavada no 7 de setembro aí, nas lágrimas da esquerda. Tem que fazer um convite para a esquerda nacional, que é o seguinte: vocês que querem socializar tanta coisa, por favor, comecem socializando os símbolos nacionais, eles são seus também. Vamos todo mundo lutar por uma pátria melhor, não é verdade? Mas enfim, tem mais. A decisão é um primor, assim, da aberração jurídica. Segundo essa doutora Marisa Gatelli, a frase Deus, pátria, família e liberdade está, aspas, ligada ao fascismo, discrepando do regime democrático vigente no país. E ela devia estar até muito emocionada, porque na decisão ela escreveu fascismo errado. Seus comentários a esse respeito. Não, o principal ponto dessa decisão e que me deixa com vergonha da justiça gaúcha é o fato dela ter baseado essa vinculação com o fascismo numa matéria de um post de um site de internet de informação. Não tem integridade intelectual. O fascismo é o oposto. Sim. O fascismo fascismo porque em italiano é SCX, né? O fascismo, ele é exatamente o Estado gigante, o Estado que não autoriza a liberdade, o Estado que não autoriza o uso religioso, o Estado que não defende a pátria como um todo e que é a submissão de cada indivíduo a essa abstração social. O que a gente vê aqui é uma defesa inequívoca, né, de um lado dessa disputa eleitoral. Sim. Bom, então, encerrando aqui, abaixo o fascismo na política e abaixo o peleguismo na justiça, não é verdade? E por todo o Brasil, né? Que peça do Rio Grande do Sul, por todo o Brasil. Muito obrigado mais uma vez. Bom, você que gostou desse bate-papo, não deixe de acompanhar o Fernando Conrado nas redes sociais, é @Fernando Conrado no Instagram e no Twitter. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.